Olá, pessoal, tudo bem aí com você do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através dessa palavra. E hoje, domingo, 7 de abril de 2024, fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. Seja um espelho que reflete a glória de Deus para o mundo. Devocional 98 de 366. A leitura bíblica, Lucas capítulo 12. Palavra-chave, testemunhar. E a palavra hoje é: o prazer de ser quem sou. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Os desafios que enfrentamos são capazes de medir a nossa capacidade de resistir, perseverar e até mesmo liderar diante das adversidades. Assim como a maneira de você ver o mundo determinará o poder das suas conquistas. Saiba então que as suas decisões de hoje determinarão o seu futuro. Quando aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, tinha 13 anos. Talvez você nem fosse nascido, pois estou falando do ano 1993, uma época em que ser cristão era mais difícil do que hoje. Lembro-me de que, todas as vezes em que ia ao culto, eu sempre levava comigo minha Bíblia. Houve uma época em que alguns outros adolescentes me xingavam e me batiam pelo simples fato de eu passar por aquele caminho para ir à igreja. Hoje, ao ler esse texto de Paulo a Timóteo, me veio essa lembrança, pois precisei suportar as adversidades para testemunhar Cristo em minha vida. Talvez você até possa ter sido criticado por estar lendo esse devocional, na busca de maior intimidade com Deus, Pai. Mas quero chamar a sua atenção neste dia para o fato de que não devemos nos envergonhar de testemunhar o que Jesus fez em nossa vida. Todas aquelas afrontas foram importantes em meu crescimento como cristão. Tenho sido edificado em Deus, fortalecido em minhas lutas e desafiado a prosseguir. Portanto, não desista de levar uma vida com Deus, avançando nos seus sonhos e vivendo seus propósitos. O maior fracasso da vida não está em morrermos, mas em desistirmos, em ficarmos parados com medo do que pode acontecer ou do que podem falar. Não se trata de tentar, pois quem tenta nunca realiza. Então faça. Isso é verdade, pessoal. Quem tenta nunca realiza. Então, a melhor maneira é agir dando seu testemunho de cristão, como verdadeiro cristão, né? Há muitos cristãos que não são cristãos, mas que viemos ser verdadeiros cristãos, os verdadeiros exemplos, verdadeiros discípulos de Jesus, né? Que infelizmente hoje está corrompido. Bom, vamos para a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 12. E aproveita para você que está aí do outro lado, está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com o seu próximo, deixar seu like, deixar o seu comentário, pois assim você irá ajudar no crescimento do canal e irá proporcionar a palavra de Deus às outras pessoas. Amém? Lucas capítulo 12. Continuando ontem. Ajuntando, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido,
E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não devemos temer os homens. Versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais o que mata um corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse, temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles será esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduziram às sinagogas, aos magistrados e potestade, não os estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém a falar. A parábola do rico insensato. Versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A solicitude pela nossa vida. Versículo 22. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não sejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerais os lírios, com eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que é necessitai delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará também o vosso coração. A parábola do servo vigilante, versículos 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias.
Sede vós semelhantes aos homens que esperam ao Senhor, o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-os os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, disses essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é? Pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar o tempo e a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tardia em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que a não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á. Ele lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Versículo 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como eu me angustio até que venha a se cumprir-se. Cuidai-vos, que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, mas antes a dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Os sinais dos tempos, versículo 54. E diziam também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra um vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis, então, discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura se livrar dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entrega ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Amém, pessoal? Lemos até o versículo 59 do Lucas capítulo 12. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente o seu domingo. Eu agradeço você por ter ficado comigo até o final. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. Fiquem com Deus.